Louvado seja Jesus Cristo. Devemos orar. Devemos levar os nossos pensamentos a Deus. Devemos cruzar as nossas energias com o universo, fazer essa transição, essa conexão com o nosso Altíssimo poder universal, cósmico, porque Deus é tudo isso, é onipotente, onisciente. Então, se você não crer no poder sobrenatural, você não crê em você, porque você veio do sobrenatural e vai voltar para o sobrenatural. Imagina você nascer de um ventre de uma mulher e que ela vai cuidar de você, vai te amar, vai cuidar de você, vai te perceber durante o seu processo, né, na vida, porque a mãe verdadeira é aquela que não desgruda do filho, mesmo ele com alta idade. Para a mãe, um filho, não importa do recém-nascido até a idade em que equivaler com a sua, né? Porque inevitavelmente o filho geralmente vai viver mais que a mãe. É triste a despedida, mas ela acontece e ocorrerá. Mas diante de todos os fatos que podemos imaginar da nossa existência humana, a mãe, o pai, que é uma figura que quase esquecida, mas que sem o pai não existe nascimento, até o que me entendo como gente, a presença dos DNAs Y, X ou XY, não sei. É preciso a união do macho e fêmea para que possa ali conceber um nascituro, uma criança, um ser, um novo ser gerado pelo ser que também foi gerado pelo novo ser. E essa dinâmica que transcende a nossa imaginação de compreensão como seres humanos e sobrenatural, nós podemos ver quem tem uma elevação espiritual e um QI mais elevado, ver-nos de cima para baixo, e a movimentação. E é nesse imbróglio que eu quero entrar, nesse diálogo, dessa movimentação humana debaixo do sol, como descreve a palavra de Deus na Bíblia. É que vivemos momentos conturbados, mas na remissão do tempo, posso dizer que eu presenciei, nasci em 1961, no dia 12 de abril, e eu vi só felicidades, tive uma família legal, irmãos, nós éramos 7 pessoas dentro de casa, contando 5 irmãos com pai, 6, com minha mãe, 7. Tínhamos amigos, meus irmãos, eu sou o caçula, ou era, né? Porque todos já faleceram, já partiram. Então pude presenciar uma harmonia nessas circunstâncias de socialização
de interação entre pessoas humanas, decentes, saudáveis. Por quê? Porque meus irmãos, obviamente, tinha contatos com outros jovens, tudo aqui na porta, e estou nesta mesma casa que nasci e presenciei nesta mesma casa, neste mesmo local onde eu estou agora, tudo acontecer. E essa viagem no tempo que vai transcorrendo e vai deixando para trás boas memórias, mas o que eu vi hoje me deixou assim meio que impactado no Instagram, né? Com um Instagram que passa, né? Negócio do Rio de Janeiro, os conflitos, e vi tanta gente, tanta violência, né? Um jovem com o rosto deformado de tanto apanhar, foi linchado provavelmente pela população porque arriou as calças e mostrou o Bilal para as mulheres ou para uma mulher. Pegaram ele e destruíram o que nós chamamos ou denominamos de rosto, de face. O cara vai na praia arriar a roupa e mostrar o órgão genital para a mulher, para mulher ou para não sei como isso, mas foi violentamente deformado, violentamente, cenas que, né, lamentável. Agora, como está a situação mental desse sujeito, né, para fazer uma coisa dessa, e como está a situação mental da população diante de tal atitude. Então nós não vamos ver isso em países civilizados. Dificilmente você vai ver isso no Japão, na Suíça, né? Você dificilmente vai ver isso nos Estados Unidos. Possa até acontecer porque já houve muita imigração, e eu não quero entrar nesse quesito da questão de misturas de raças, mas eu particularmente não vejo interferência nessa questão racial, mas sim de classe. Eu acho que a falta de oportunidade, a falta de emprego, a falta de capital para o Estado movimentar essa dinâmica da saúde mental com relação à saúde mental. Os policiais precisam ou deveriam ter, né, um critério para a saúde mental. A população deveria ter, mas diga-se de passagem mas o SUS está cada vez mais enfraquecido, porque o próprio estado que estamos vivendo hoje é um estado falido. Estou falando do Brasil. E então, nessa questão de dinâmica que nós compreendemos olhando de cima para baixo, a gente há de ouvir que está havendo uma desestruturação social em todos os ângulos, tanto na parte econômica, na parte social, estrutural, familiar, na parte da saúde mental, como eu acabei de falar, e tudo isso incorre numa violência sem querer desprezar também a situação do desemprego, desocupação e essas insistências assistencialistas de querer subsidiar a pobreza, a miséria com o Bolsa Família, o auxílios, o Vale Gás, né? Isso tudo é um paliativo dentro dessa ferida grande, aberta, que já está infeccionada também, e que vai piorar
cada vez mais no futuro, porque falei no vídeo anterior que quando você ajuda, você impede que essa pessoa evolua, porque ela não vai trabalhar, Então você está dando uma troca. Ao invés de você progredir, produzir, eu te dou para você fazer mais filhos e ficar em casa comendo do meu, quem sabe lá, do meu voto. Então você vai chegar a um ponto da fraqueza espiritual, material, orgânica também, porque vai envelhecendo, de que aquele governo que me dá esse subsídio para mim comprar apenas o necessário, ou menos que isso, eu preciso votar nele para dar continuidade a essas entrelinhas, entre aspas, benesses, bondades ou paliativos, porque ela não estudou, ela não evoluiu e mercado de trabalho para ela é inexistente, e o que cai da sobra do prato dos grandes mafiosos é o que vai lhes valer como sobrevivência mínima, péssima e precária. E esses, por sua vez, geram filhos que já nascem, crianças que já nascem destruídas, crianças que já nascem com seu destino traçado para a derrota. Então, o que nos espera para o futuro, creio eu que vou alcançar muita coisa, creio eu, porque eu me cuido muito bem da minha saúde, apesar dos pesares, porque todos nós incorremos em problemas de saúde, mas faz parte do corpo humano estarmos bem, outra hora não estar tão bem, mas que acredito que eu deva persistir nesta vida, e eu tenho certeza que ainda vou ver muitas coisas acontecerem. Mas a vida é isso. A gente faz uma viagem dentro dessa perspectiva do começo, meio, o fim só Deus sabe, de que a nossa mãe, primordialmente, ela nos coloca dentro dessa condição de vigilância para que o filho seja alguma coisa, que a maior preocupação da mãe quando o filho nasce é quando ela partir, como ele vai ficar. Esse é um dilema que a mãe verdadeira ela preza. O pai também se preocupa muito, todo pai quer ver o melhor do seu filho, por isso que o pai tem a figura masculina de ser aquele mais rígido, porque a mãe, como ela é materna, saiu do ventre dela o seu filho ou sua filha, ela tem amor, carinho, ternura, alimento, amamentação, o cuidado pertinente feminino. O pai, como ele não gera, mas ele faz o filho, porque tem o seu DNA, tem a sua contribuição genética, a preocupação é diferenciada no sentido do rigor. Eu tenho que impulsionar esse ser a trabalhar, a estudar, a largar um pouco esse celular. O celular, a internet, é uma peça fundamental para a engrenagem que tanto falo nos vídeos aqui abaixo, que você tem que encaixar, tem que fazer parte desse motor, tem que ser uma peça que faça parte dessa engrenagem da roda viva que faz movimentar o mercado de trabalho e que também tem a ver com o mercado financeiro. Uma pessoa desprovida de conhecimentos, de escolaridade, do saber, do profissionalismo, ela é uma peça que não entra nessa condição
de engrenagem, dessa mecânica que faz girar o mercado de trabalho. Então hoje as coisas já evoluíram a tal ponto que só se fala em robótica, inteligência artificial, e as coisas evoluíram. E nós, aqui do Brasil, o que eu observo, que os garotos, os jovens, os adolescentes e os adultos não têm nem escolaridade, não sabem nem a história verdadeira, porque houve uma infiltração, né? Dessa tendência, houve uma infiltração tendenciosa dessa desestruturação social pelas ideologias de gênero, ideologias sociocomunistas, que vêm a massacrar mais os que já estão em migalhas. Então, quando você massacra a migalha, ela vira o quê? Ela vira pó. E nós estamos nessa condição de transformação para virarmos pessoas suscetíveis a ser colonizada. E não brinque com essa palavra de colonizado, porque para os que não estudaram, quando você é colonizado, você é escravizado. Porque os colonos, quando vêm para apenas suprir, retirar, extrair as riquezas das nossas terras. Não lhes interessam o nosso povo, que não tem saber, que não tem cultura, que não tem dinâmica, que não tem costume, porque os costumes estão sendo destruídos. E aí pega-se essas pessoas, né? Ou coloca num canteiro. O que vamos fazer? Porque os países que são colonizadores, ele tem o seu povo já estruturado, como o caso da China, que está empenhada, abrangendo várias terras, vários hectares de terras, colocando suas empresas com o seu pessoal, alocando o seu pessoal, porque já tem aquela estrutura formalizada, que vai ser submetida ao trabalho desses colonos, que são no momento aqui os chineses. Mas ao observarem essa fragilidade que esse Brasil continente, Brasil continental tem, outros países estão também se alertando e querendo também nos colonizar, como os Estados Unidos. A França também está de olho no Brasil. Então, os países mais poderosos, mais tecnológicos, como que vê o que tem nas terras raras, a possibilidade dessas extrações dos nossos minérios, das nossas riquezas, do nosso potencial, no caso geológico, vai nos empurrando, porque nós somos pessoas nativas. Estamos perdendo a identidade de cidadão brasileiro, estamos perdendo essa identidade e virando apenas nativos, como aqueles quando vieram os portugueses e encontraram os índios, os nativos. Aqui não tinha nem nome, era terra de Santa Cruz, terra de Veracruz, pau-brasil, Brasil. E hoje nós ainda não estamos colonizados. Nós não estamos, apenas ganhamos um dialeto diferente do Tupi-Guarani, que é um dos primórdios da nossa linguagem. Ganhamos um dialeto que denomina-se língua portuguesa, mas fora disso nós não estamos colonizados, e as nossas terras estão sendo invadidas através de vários tipos de modalidades. Uma delas são as falsas ONGs, que de conservação não tem nada. Inclusive tem relatos de indígenas falando de ONGs
que extrai ali diamantes, ouro, terras totalmente riquíssimas e que estão ali juntamente com os tapajóis, os índios, mas que é fachada que proíbe dos próprios indígenas, dos índios que estão dentro da sua terra demarcada, de produzir, de plantar, de subsidiar as suas subsistências. A própria ONG que está alocada dentro das terras demarcada como indígena. Essas ONGs, na verdade, são verdadeiras fachadas. Então, quando nós vamos fazer esse levantamento, né, de perspectiva do que acontece com essa dinâmica de violência totalmente estruturada dentro desse propósito de socorro, de sobrevivência, porque é o que nós estamos vivendo, e você pode concordar comigo que toda violência tem dentro desse fundo de comportamento uma espécie de sobrevivência pela vida. Quem acordaria 5 horas da manhã para roubar carro? Quem acordaria cedinho para roubar celular, automóvel, trabalhador que está no ponto do ônibus? Quem nasceria tendo pai e mãe, e tem os que não têm, aí é outro vídeo para outros assuntos, que está nascendo muitas pessoas, está vindo uma geração sem pai, sem paternidade. Tem uma gama, e não estou falando de milhões não, estou falando de mais de milhões de brasileiros sem pai. E os que têm, também não têm, porque não tem afeto, não tem comprometimento, né, com os filhos, com essa mulher que já se separou e deixou o filho. E você hoje encontra uma mulher que tem 3 filhos, cada um de um pai diferente, e nem todos ausentes. Isso aí seria temas e temas e temas e temas. Você vai mergulhando. Se você for mergulhar, é igual o fundo do mar. Até hoje a ciência não sabe o que tem lá no último degrau das profundezas marítimas. Você vai, né, ficar falando, porque quando a coisa é desestruturada socialmente, se você for um cara inteligente, você já engloba todas as situações das crianças que não têm pai, que nascem já sem pai. Você fala das delinquências que são decorrentes dessa deformidade social paterna. E sabe, vai puxando, mas não tem tempo para falar tanta coisa nesse sentido. Mas o que eu falo é que quando a criança nasce, a priori a mãe tem essa preocupação da educação. Você destruiu a educação, destruiu a família, a paternidade caiu, não temos mais como eu acabei de falar, no caso das paternidades. Essa pessoa vai se desenvolvendo sem uma estrutura educacional, sem mercado de trabalho, entendeu? Sem saúde mental, saúde dentária, né? As questões socioeducativas estão comprometidas com a ideologia de gênero. O homem hoje não sabe mais se ele é homem ou mulher, estão querendo botar na cabeça que ele tem uma forma física que pode se modificar dentro dessa questão de gênero do jeito que ele bem querer. Então tem homem virando mulher, mulher virando homem. Então isso tudo faz parte dessa questão globalista de deformar, né, socialmente essa cultura. Eles acham que ser homem e ser mulher é uma cultura, e não é. Nós temos em nossas essências
a reprodutividade e a mulher de gestão, né? Ela dá o filho, ela faz nascer dentro do seu ventre uma criança. Um homem que vira mulher, ele não tem útero, ele não gera. E a mulher que quer ser homem, ela se fantasia de homem, mas ela continua gerando. Então, estão querendo quebrar a verdade com a mentira. Mas a mentira, ela não é transparente, a verdade é. Então eu não vou estender mais. O que eu penso, finalizando, é que estou ainda aqui para assistir aonde isso vai parar. Eu aprendi no passado que quando você chega no fundo do poço, você não desce mais. Ou você é obrigado a subir. Mas acredito que em 2050, 2060, o Brasil vai ter que tomar uma nova identidade que não será essa. Em 2060, 2070, o Brasil será outro, na mão de quem for mais esperto. Porque atualmente o Brasil está sem domínio, está sem dono, está sem identidade e está igual a placa do Mercosul. Ele não sabe que destino tomar. Então você anda pelas ruas, pelas cidades, você vê placa de tudo que é tipo. É isso que é a cara do Brasil. Você vê os cidadãos brasileiros, tá igual as placas dos automóveis. São vários tipos, várias, e eles ainda não sabem, não se encontram, ainda não se definem, e assim, é a cara do Brasil. Agora, eu não vou ficar repetindo, mas nós estamos sendo colonizados sem perceber. Nós estamos sendo colonizados. E quando se fala em colonização, não se alegrem, porque toda pessoa que é colonizada é escravizada. Você vê a África, a Angola, quando foi, lá ficar pelos portugueses. Você vê também a Inglaterra, quando também colonizou lá a África do Sul. Então o seu povo, ele perde a identidade e vira nativo. Entendeu? Vira nativo. Então, hoje com as tecnologias, já estou repetindo o vídeo, ele não precisa da mão de obra de um povo, de um país que não estuda, que não tem cultura, que não tem saber e que vive de Bolsa Família. Então, essas pessoas têm que ser colocadas de alguma forma dentro de um calabouço ou de um calabouço. Que a paz de Jesus abençoe a todos.